Jornal Band Cidade. Oferecimento Hyundai Urca. Falou Hyundai, falou Urca. Policiais com motocicletas são atropelados em Uberlândia. Viaturas, elas transitavam em direção da João Naves de Ávila, sentido Shopping Fórum, e no sentido contrário estava transitando a caminhonete, a D20. 2 homens são presos acusados de tráfico internacional de drogas. Prepare o bolso. Preço do gás de cozinha é reajustado em 10%. Em Uberaba, o botijão de gás de 13 quilos está sendo comercializado, em média, por R$ 55. O reajuste no preço foi bem acima da inflação dos últimos 12 meses. Cuidado com os olhos é fundamental para o desenvolvimento da criança. O Band Cidade de hoje está no ar. Boa noite. O Band Cidade de hoje começa com as ocorrências policiais que ganharam destaque nas últimas horas em Uberlândia. 2 homens foram presos por tráfico internacional de drogas e um motorista atropelou 2 policiais que estavam em motocicletas. Na madrugada de hoje, 2 homens foram presos suspeitos de tráfico internacional de drogas. A Polícia Rodoviária Federal encontrou quase 60 quilos de pasta base de cocaína no carro em que eles estavam na BR-050. De acordo com a polícia, os 2 apresentaram documentos falsos e ambos têm passagens. A droga era da Bolívia e seria entregue em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Durante uma perseguição na Avenida Cesário Alvim, 2 policiais de moto foram atropelados. O motivo é que o motorista desta caminhonete teria avançado o sinal vermelho. Os bombeiros estiveram no local e atenderam as vítimas. Viaturas, elas transitavam em direção da João Naves de Ávila, sentido Shopping Fórum, e no sentido contrário estava transitando a caminhonete, a D20, e infelizmente no local de conversão proibida, ele não observou isso, fez a conversão e atingiu as motocicletas que vinham trafegando com o semáforo aberto. 2 vítimas foram atendidas pelas nossas guarnições, uma delas apresentava um trauma crânioencefálico grave e uma fratura de fêmur. A outra vítima apresentava escoriações e uma fratura em um dos membros inferiores. Foram encaminhadas, ambas já deram entradas no PS da UFA. Agora a saúde. Você já levou o seu filho a um oftalmologista? Saiba que não é preciso esperar muito para a primeira consulta. Os cuidados com os olhos são fundamentais para o desenvolvimento da criança. O diagnóstico de doenças oculares na infância é muito difícil, pois é preciso que os pais observem qualquer queixa da criança. E para evitar que doenças graves se desenvolvam, o ideal é realizar uma visita ao especialista. As principais queixas das crianças seriam dor de cabeça, principalmente ao final do dia, depois da escola, depois do uso do computador, da televisão. Dificuldade geralmente em enxergar de longe, ver placas, legenda de filme. Luciano ficou atento às mudanças da filha e procurou o médico. Foi preventivo, Ela estava dando algumas dores de cabeça no final do dia. Nós levamos ao pediatra e ele recomendou que a gente fizesse um exame de vista para que, se diagnosticado alguma coisa, a gente pudesse tratar com antecedência, De acordo com a Organização Mundial de Saúde, cerca de 30% das crianças apresentam algum tipo de doença nos olhos. E um dos diagnósticos mais comuns é o estrabismo. Ficava muito próximo da TV, eu afastava, ele chegava mais próximo e percebi que ele tinha uma dificuldade. E aí, com o tempo, a dificuldade era maior, porque às vezes ele não enxergava algumas coisas mais próximas dele. O olho é o órgão que mais se desenvolve nos 12 primeiros meses e aos 7 anos fica adulto. Por isso, o diagnóstico precoce de qualquer patologia é fundamental. Ao nascimento, é o teste do olhinho. Logo, você vai diagnosticar vários problemas já de nascença. Depois, o exame anual, pelo menos a partir dos 2 aninhos, apesar da criança não falar, não saber ler, às vezes não informar desenhos, existem maneiras no consultório, dilatando a pupila, pingando o colírio, com exames com lentes especiais, que dá para você perceber qualquer diagnóstico na criança, mesmo ela na fase pré-verbal ou ainda não sabendo a leitura. Os problemas oculares, se não tratados na hora certa, atrapalham o aprendizado e o convívio social. Quando você coloca óculos, como que fica a sua visão? Boa. Às vezes
Meu olho dói. Os estrabismos, né, o olho torto, as ambliopias, que é essa não desenvolvimento da visão, e os erros refracionais, que são a necessidade de óculos, a miopia, a hipermetropia e astigmatismo. As grandes empresas que a gente compra, os representantes, estão investindo em os atrativos são lentes coloridas, armações coloridas, com atrativos, bolsinhas, squeezes, o mais colorido possível para a criança ter vontade de usar óculos infantil. A cidade de Ituiutaba, no Pontal do Triângulo, continua com a vacinação contra o HPV. Meninas de 9 a 11 anos devem procurar a sala de vacina da Secretaria Municipal de Saúde para serem imunizadas. Lembrando que essa vacina é dividida em 3 doses. A segunda, 6 meses após a primeira, e a terceira com 5 anos de intervalo. A sala de vacina fica na Avenida 7, número 1039. E as meninas que ainda não foram imunizadas devem levar o cartão de vacina para atualização. Um dos problemas de saúde mais debatidos na atualidade é o câncer de pele. Se expor ao sol constantemente é mais do que uma porta aberta para o problema. Por isso, todo cuidado é pouco. Sol e calor não negam que estamos no verão. E na época mais quente do ano, todo cuidado precisa ser redobrado. Especialistas reforçam essa precaução devido à radiação solar mais intensa se comparado às outras estações. E entre as doenças de pele, o câncer é a mais preocupante. Então, a gente costuma dividir o câncer de pele basicamente em 2 tipos. A gente fala assim, o câncer de pele melanoma e o não melanoma. Por que a gente costuma fazer essa divisão? Porque eles são bem diferentes. Então, assim, o câncer de pele melanoma, ele é um câncer de pele, mas ele acomete a célula da pele que chama melanócito. É a célula que dá cor à pele, aquela célula que o acúmulo dessas células dá essas que a gente conhece como as pintas. O câncer de pele não melanoma é extremamente mais comum, né? Aquele câncer de pele que acontece naquela pessoa que tomou muito sol a vida inteira, e ele pode se manifestar de várias maneiras. Estudos da Sociedade Brasileira de Dermatologia apontam que 90% dos diagnósticos de câncer de pele e 70% do envelhecimento precoce são decorrentes da exposição ao sol. E com esse calor escaldante de verão, o uso de filtro solar e acessório como chapéus, lenços e sombrinha são essenciais para evitar problemas futuros. Só depois que eu comecei a fazer cirurgia, o médico passando o produto e eu passando. Aí eu uso sombrinha, que eu não gosto, mas eu tenho que usar. Às vezes eu boto um chapéuzinho aqui no rosto. Aí eu fiquei muito abalada, né? Nossa, eu fiquei triste, eu pensava que era a coisa do outro mundo, né? Aí, depois que eu comecei o tratamento, aí a médica pegou e falou assim, não, acudiu na hora, o da senhora não é grave, não. A história das Marias se repete com milhares de pessoas no mundo. A falta de hábitos saudáveis resultou em um câncer de pele. A história de luta e superação só foi possível pela ajuda que elas receberam, e um desses auxílios veio da Associação do Câncer, que desde 2003 ampara os pacientes. Então, a Associação do Câncer, a gente desenvolve um trabalho, após o estudo socioeconômico que a gente faz com os atendidos, a gente vê a necessidade deles e também da família, que a gente também trabalha com as famílias. Para essas mulheres que lutam acima de tudo pela vida, manter a cabeça erguida foi fundamental para a cura. Para mim foi coisa simples. O pior foi quando deu no pulmão. Mas assim mesmo eu não tive baque. Procura desenvolver um trabalho com autoestima, né, tentando levar para eles uma palavra de conforto e mostrando outros caminhos também. A gente tem que evitar a exposição ao sol. Aí a exposição ao sol naqueles horários onde a gente vê que o sol está mais forte, né, que os raios solares têm uma incidência maior na Terra, que é entre as 10 da manhã e as 4 horas da tarde. E a organização Pró Saúde completou 1 mês de trabalho em Uberaba. E os números, Gabriela, são considerados bons? Boa noite. Boa noite, Natália. Olha, por enquanto, sim. A organização Pró Saúde completou 1 mês de trabalho nas 2 unidades de pronto atendimento de Uberaba. Os números são considerados positivos, mas, segundo a Secretaria de Saúde, ainda está longe de atingir o atendimento ideal.
Com um mês de atuação na cidade, já considerando os números positivos, o diretor da ProSaúde mostra o balanço da organização feito nas 2 unidades de pronto atendimento de Uberaba. No nosso entendimento, a nossa avaliação é positiva desse primeiro mês. A gente fez uma transição numa data difícil, né? O último dia do ano, o começo do ano, é uma data difícil de transição, mas felizmente a gente se preparou para isso. O diretor revela que em janeiro, nas 2 unidades de saúde, foram cerca de 19 mil atendimentos e quase 260 transferências de pacientes para hospitais da cidade. E no mês de janeiro, na UPA do São Benedito, foram 150 transferências e no Mirante 109. Também destacando um grave problema de antes, a falta de remédios e insumos, o diretor ressalta que hoje a situação já está normalizada. Com relação a insumos, medicamentos, material e medicamentos, a gente também, na transição, se preparou para isso, fez as compras ainda no mês de dezembro. Mas nem tudo ainda é comemoração por parte da organização de saúde. Problemas de ordem técnica e de estrutura antiga das unidades ainda precisam ser resolvidos. Nosso contrato é um contrato de custeio e toda a questão do investimento, coisa tem que ser tratado com a secretaria. E ela tem o tempo todo recebido a gente, conversado com a gente e tem nos ajudado e organizado a situação. E para fazer a diferença da qualidade no atendimento do que era antes e o que é agora, uma das medidas adotadas é a triagem feita por enfermeiros através de pulseiras coloridas. Esse paciente, ele está com alteração da pressão arterial, né? Então, esses pacientes que sempre chegam e têm alguma alteração dos sinais vitais, a gente costuma classificar com prioridade. Com isto, pessoas que procuram as UPAs já notam melhora e agilidade no atendimento. Eu achei que ficou excelente, desde a chegada do atendimento, sabe, o jeito da pessoa atender, sabe? Muito organizada, essa pulseirinha, não está tumultuada, que muita gente igual tumultuava, ficava 150 pessoas. Desde que cheguei aqui fui bem atendido, aliás não deu nem 2 minutinhos, me chamaram, já fui atendido. A avaliação do trabalho nas UPAs, da OS, da ProSaúde nas UPAs, é o seguinte: houve melhoras, tiveram algumas melhoras sim, mas ainda não é a qualidade que a população precisa. Apesar da avaliação de um mês ser considerada positiva por parte dos dirigentes da ProSaúde em Uberaba, uma questão nas UPAs merece atenção e precisa ser resolvida com urgência. É a questão da segurança. Segundo os dirigentes, de forma contratual, a segurança nas 2 UPAs é de responsabilidade do Estado e do município, não mantendo no local nenhum plantão policial. O que somente vai acontecer, acionamento da Polícia Militar e da Guarda Municipal em situações de emergência. A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais está em Monte Carmelo, no Alto Paranaíba, com um mamógrafo móvel. Exames em mulheres de 50 a 69 anos serão realizados até o dia 31 de março. A estimativa é fazer 2.000 procedimentos. Os exames são agendados e as interessadas devem procurar até amanhã a unidade móvel estacionada no Espaço Cultural. Lembrando que para realizar os exames, a paciente deve levar documento de identificação, cartão SUS atualizado e exames anteriores, se houver. Em março, o mamógrafo irá passar por mais 6 municípios: Estrela do Sul, Grupiara, Douradoquara, Romaria e Iraí de Minas. Depois da energia, do transporte coletivo e da gasolina, agora é a vez do reajuste no preço do gás de cozinha. Saiba de quanto será o aumento depois do intervalo. Uma boa notícia para os produtores de Unai, no noroeste de Minas. Algumas estradas estão sendo asfaltadas. A expectativa é que, com isso, possa gerar mais qualidade de vida para a população e mais empregos. Com a pavimentação, o frigorífico da cidade poderá exportar carne sem prejuízos. O asfalto é uma obra esperada há muitos anos, não só pela qualidade de vida de moradores e fazendeiros desta região, mas também para o desenvolvimento comercial e sanitário do município. Ela vai atender o frigorífico, gerando empregos para o nosso povo, para a nossa população. O frigorífico já vai poder exportar carne com essa obra. Unai tem uma pecuária forte e é um grande produtor de carne. Antes do asfalto, o frigorífico não podia comercializar a carne para fora do município. Vai mudar a questão de higiene, questão de poeira, de atoleiro, caminhão atolava.
O asfalto beneficiará também trabalhadores da estação de tratamento de esgoto do SAAI-ET, do aterro controlado, moradores das chácaras Rio Preto e fazendas da região que reclamavam da poeira. Trazia muita poeira e muita gente tinha problemas respiratórios, problema de rinite. E esse asfalto aí é um benefício que não tem tamanho para a gente aqui. Essa obra é fundamental, né? Uma obra, sim, de uma valia e de extrema necessidade, né, para o município de Unai. Até porque é um setor da cidade, né, que não era beneficiado. O pessoal dessa região clamava por grandes obras de infraestrutura, como é o caso dessa pavimentação asfáltica, que naturalmente vai trazer o desenvolvimento para esse setor da cidade. Depois da energia, do transporte coletivo e da gasolina, agora é a vez do reajuste no preço do gás de cozinha. O prejuízo para o consumidor deve chegar a 10%. Nas revendedoras de Uberaba, os botijões de gás já chegaram com os novos valores. O aumento de até 10% não pôde ser absorvido pelos empresários. O jeito então foi repassar a diferença ao consumidor. De acordo com o presidente do Sindicato da Classe, os distribuidores seguraram o aumento por 4 meses. Esse aumento foi um aumento que a gente teve em setembro, que na realidade a gente já estava segurando. Em Uberaba, o botijão de gás de 13 quilos está sendo comercializado, em média, por R$ 55. O reajuste no preço foi bem acima da inflação dos últimos 12 meses, que foi de 6,52% de acordo com o IPCA. Apesar do percentual chamar a atenção, a Bel afirma que o valor do produto está defasado. Sim, hoje, se fosse acompanhar o índice de inflação sendo levado em consideração 2003, o gás hoje era para estar sendo vendido a R$ 59,87. O aumento no preço do gás de cozinha influencia diretamente no tempero da refeição. Comer fora de casa vai ficar mais salgado. Nesta padaria, por exemplo, são gastos de 4 a 6 botijões de 45 quilos por mês. A compra hoje já foi mais cara e o aumento real foi de 12%. Eu acredito que sim, como tudo que sofre aumento, que desde insumo, mão de obra, eletricidade, influencia no preço final. A gente, infelizmente, o consumidor final é que sofre com esse aumento também. Além do proprietário, né, o consumidor final também sofre com o aumento. Isso é uma das explicações do grande índice de mortalidade de revendas no segmento. Agora tem a previsão do tempo para esta quinta-feira na região. Os dados são do Instituto Clima Tempo. A quinta-feira será com muitas nuvens pela manhã em Uberlândia. Deve chover a qualquer hora. A máxima será de 27 e a mínima de 19. Em Sacramento, o dia será com períodos nublados, chuva a qualquer momento. A máxima prevista é de 30 graus e a mínima de 21. Em Uberaba, a quinta-feira será com sol e nuvens ao longo do dia. Máxima 28, mínima 18 graus. Em Patos de Minas, a máxima será de 28 e a mínima de 16. Pode chover a qualquer hora. Já em Patrocínio, a quinta-feira começa ensolarada, mas com aumento de nuvens ao longo do dia. Deve chover à tarde e à noite. Máxima 27, mínima 19 graus. Agora a educação. A Escola Municipal Professor Milton de Magalhães Porto, no bairro Segismundo Pereira, em Uberlândia, é uma das 2 escolas públicas do Brasil selecionadas pelo Greenpeace. A proposta é desenvolver um projeto sobre geração de energia solar. No projeto Greenpeace, Mais Sol por um Futuro Melhor, a organização vai instalar sistemas que geram eletricidade a partir do sol. Para o município, a parceria agrega na formação dos estudantes. Nós temos justamente a aplicação, o desenvolvimento da energia renovável, energia solar, a difusão disso, o conhecimento disso para a comunidade através dos jovens e depois a aplicação disso prática com um experimento que vai trazer resultados, acompanhamento por parte da comunidade, por parte do corpo estudantil e da direção da escola. A escola receberá um sistema que vai produzir o equivalente a 55% do consumo de eletricidade. Tanto a escola de Uberlândia quanto a do estado de São Paulo vão economizar com esses sistemas, juntas, R$ 25 mil ao ano.
valor que será revertido em atividades culturais para os estudantes. Receberemos, porque com o consumo, né, que a gente vai atingir durante o ano, vai ser revertido para a escola um montante que vai ser aplicado, né, em atividades culturais, aulas, passeios e até mesmo dentro de todas as especificidades da escola como um todo. A sustentabilidade já é tema dos mais de 700 alunos da Escola Municipal Professor Milton Magalhães Porto. E com o projeto, os estudantes vão saber os benefícios da energia solar e se conscientizarão para preservar os recursos naturais. Eu acho que ele vai ser uma experiência piloto, né? Uma experiência que nós queremos bastante confiança nela e acredito que nós vamos estar caminhando nisso, não só o município, mas daqui a pouco outros órgãos, que é a questão, né, da situação hídrica e a situação energética que a gente no momento se encontra no país como um todo, que nós temos que buscar soluções alternativas e a energia solar com certeza é uma delas. Bom, nós atendemos, né, na faixa etária de 6 a 11 anos, numa média de 700 crianças. A localização estratégica do telhado da escola possibilita uma maior incidência solar. O Greenpeace nos procurou, imediatamente nós acolhemos o projeto, então nós estamos dando todo o apoio, eles também farão um processo de acompanhamento, né, de aplicação prática, isso nós entendemos que é a ciência e tecnologia na vida das pessoas, dos jovens, e a partir daí nós faremos um monitoramento durante 5 anos para justamente que esse resultado também reflita para a comunidade. Daqui a pouco no Band Cidade tem as notícias do esporte. Testes no Atlético Mineiro podem definir os titulares para a próxima partida. Eu volto já. Agora o futebol. O Campeonato Mineiro começou e no Cruzeiro um camaronês é que tem chamado a atenção. O jogador até marcou na primeira partida. Nada como começar um campeonato com vitória, ainda mais com tantos obstáculos encontrados em Governador Valadares. Gramado ruim, adversário motivado e um Cruzeiro ainda desentrosado. Esse entrosamento aí a gente vai ajustando. Tenho certeza que a gente tem tudo para poder progredir aí e fazer um belo ano. Dos novos contratados, apenas os atacantes Leandro Damião e Joel estiveram em campo. O camaronês, aliás, jogou pouco mais de 30 minutos. Tempo suficiente para mudar os rumos da partida. Joel entrou aos 14 minutos do segundo tempo, quando o Cruzeiro perdia por 1-0. Fez o gol da virada, motivo de muita comemoração. Eu fui feliz, né, principalmente na jogada, mas o mérito é de todos os companheiros, até porque sozinho não conseguiria isso. A equipe toda lutou, batalhou, não desistiu. A inspiração de Joel é outro atacante camaronês, ídolo de grandes clubes da Europa. Samuel Eto'o é meu ídolo, com todo o respeito ao que o Ronaldo Fenômeno fez na bola, mas Samuel Eto'o, por ser do mesmo país, assim, pelas coisas que ele faz, o que ele fez dentro e fora de campo. Joel vem de um país onde o francês e o inglês são as línguas predominantes, mas vocês repararam que ele fala um português fluente? Eu falo francês, inglês, português e espanhol. Para mostrar a felicidade de vestir a camisa cruzeirense, manda um recado aí, Joel. Je suis très content à Cruzeiro. Não. É melhor falar em português mesmo, Joel. Eu estou feliz no Cruzeiro. No Atlético Mineiro, a ordem é lutar por vaga no time titular. Quem saiu quer voltar e quem assegurou a vaga não quer sair. Seja como for, a briga promete ser boa. Clima descontraído depois da estreia com vitória no Campeonato Mineiro. Mesmo com o dever cumprido, nada de folga. Para quem entrou em campo contra o Tupi, um treino leve, uma corridinha animada, enquanto o resto do elenco participava de um jogo-treino. Serve para quem não está jogando, pegar ritmo de jogo, ter uma noçãozinha mais ou menos, porque se fica muito tempo sem jogar, não tem como adquirir ritmo de jogo. O ritmo de jogo se só pega com o jogo. Levir testou todas as posições, apenas um gol para cada lado. Jô, que há 9 meses não balança as redes, explicou as dificuldades do duelo contra o Social, time de Coronel Fabriciano. Tem às vezes 4, 5 jogadores que a gente não vinha jogando no ano passado, que é no caso do Cezinha, que eu não joguei quase com ele o ano passado, o Cezinha, o Patrick, o Thiago, o zagueiro. Então tem algumas alterações que com o tempo a gente vai se adaptando, fora o calor, né, que tá muito quente. E a equipe deles bem fechada, também bem treinada. A gente sabe que a qualquer momento, infelizmente, acontece no futebol de alguém se machucar e ter um
um jogador pronto, imediato, é um pouco difícil. Então tem que fazer esses treinos, esses jogos-treinos para poder manter um pouquinho a parte física. Destaque na conquista da Libertadores em 2013, Jô espera ansiosamente uma nova oportunidade no time titular. Mesmo com a chegada do argentino Lucas Prato, ele não perde o foco. Quando você está no banco, você a opção de entrar, você tem que entrar para resolver. Então, a minha oportunidade que tiver que surgir, eu vou procurar aproveitar para poder voltar a ser titular. No Atlético, definitivamente, 2015 começa com muita gente de olho na concorrência. E por falar em Dia Mundial do Câncer, ele é uma das doenças que mais preocupam. O Instituto Nacional de Câncer estima que sejam registrados cerca de 580 mil novos casos da doença somente este ano. O mais comum é o câncer de pele. E o Band Cidade de hoje termina aqui. E eu te espero amanhã às 6:50 da noite. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band.